Olá, bom dia! Hoje eu, Laura, Isabelle, Eduarda, Maria Júlia e Milena vamos apresentar um trabalho sobre ética e moral na Grécia Antiga. Primeiro nós contrapomos a diferença. Ética, segundo o dicionário de Oxford, é a parte da filosofia responsável pela investigação da moral, princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. A palavra vem do grego ethos, referente ao modo de ser do indivíduo. A ética é individual. Já a moral é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. A moral, em geral, faz-se de acordo com a cultura de um local em um determinado espaço de tempo. Normalmente, alguns elementos da sociedade influenciam-na, como a religião, o modo de vida da sociedade, o acesso que essa tem à informação e o uso que as pessoas de determinado recorte social fazem da informação. A moral normalmente é exposta sobre preconceitos e muitas vezes expressa como norma de proibição e permissão, ou seja, ela é social. Agora nós vamos apresentar um pouco sobre a ética na Grécia, para Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates. Em resumo, para ele, bondade, conhecimento e felicidade se entrelaçam estreitamente. O homem age retamente quando conhece o bem, e conhecendo-o, não pode deixar de praticá-lo. Por outro lado, aspirando ao bem, sente-se dono de si mesmo e, por consequente, feliz. Para ele, o homem, por natureza, procura sempre o bem, mas nem sempre pratica o bem. Todavia, quando pratica o mal, não faz porque se trate do mal, mas porque espera daí receber algum bem, ainda que esse bem seja em função de um interesse particular. Mas ao agir de tal modo, o homem não faz mais do que enganar-se, ou seja, age por ignorância, porque não tem um conhecimento do verdadeiro bem. O conhecimento do bem é necessário para praticar o bem, pois como podemos praticar o bem se não sabemos o que ele é? Em consequência, para Sócrates, como para quase todos os filósofos gregos, o pecado se reduz a um erro de cálculo, a um erro de razão, justamente a ignorância do verdadeiro bem. A ética de Platão tem por finalidade levar o homem a se voltar para o bem. O bem, na concepção platônica, não são as coisas materiais, mas tudo aquilo que permite o engrandecimento da alma. Por isso ele ensina que o homem deve desprezar os prazeres, as riquezas e as honras em vista da prática das virtudes, sendo ético aquele capaz de governar a si próprio, exercitando a habilidade de autocontrole. Portanto, a praxis humana, na concepção platônica, consiste em atingir o bem supremo. Segundo o filósofo, a ética deve ter por base a ideia da ordem ou da justa proporção, que consiste em equilibrar elementos diversos que desemboquem no mesmo fim. Por exemplo, a justa medida entre o prazer e a inteligência. É por meio deste equilíbrio que as ações humanas atingem o bem. Platão afirma que a vida ética não é um dom da natureza, embora por ela condicionado, mas fruto de um longo, difícil e, por vezes, doloroso processo educativo. A educação exerce um papel fundamental para a compreensão do sujeito no que refere à praxis em vista do bem. A ética de Aristóteles é uma teoria da virtude. Isso quer dizer que os princípios éticos estão determinados pelo caráter, ou melhor, pelo caráter virtuoso de uma pessoa. A teoria ética aristotélica está presente na obra Ética a Nicômaco, uma das obras fundamentais do filósofo clássico grego. A ética opera no campo do possível, tudo aquilo que não é uma determinação da natureza, mas depende das deliberações, escolhas e da ação humana. Ele propõe a ideia da ação guiada pela razão como um princípio fundamental da existência ética.